Porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, verso 19, Ministério Pão Vivo, hoje direto ao assunto, aprendendo sobre as provas da ressurreição. E a gente liga aquilo que aprendemos ontem, pois o apóstolo, citou 2 vezes as Escrituras como provas, como garantias da morte, do sepultamento e da ressurreição de Cristo Jesus. Primeiro, ele cita o fato de que Cristo morreu pelos nossos pecados. Que boa notícia para nós, para o mundo perdido. Não havia esperança. O homem sem Jesus, sem este fato imprescindível da morte do Senhor Jesus, ele estaria condenado para sempre. Mas Cristo morreu pelos nossos pecados. Esta é a boa notícia chamada Evangelho. Este Evangelho que no verso 2 ele disse que este Evangelho nos salva. Mas ele continuando, além de dizer que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, ele disse que ele foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Aí então, ele dá provas, mostra uma série de testemunhas, uma série de provas cabais da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. É interessante como ele colocou esta ordem aqui, deixando ele por último, mostrando que entre as primeiras provas e a derradeira, cuja derradeira foi ele acaba mostrando este vácuo, este espaço entre o tempo que os outros viram Jesus ressuscitado e o tempo que ele viu. Vamos então à ordem. Ele fala que primeiro Jesus foi visto por Cefas, que é o apóstolo Pedro, o primeiro que viu Jesus ressuscitado. Depois, pelos 12. É bom saber que quando aparece esse termo, os 12, está falando de uma maneira assim, coletiva, do colégio apostólico, pois nem todas ou nem em todos os aparecimentos de Jesus após a ressurreição estavam os 12. Então, vamos ter este entendimento para um aprendizado perfeito. Então, seguindo a ordem, primeiro Cefas, depois pelos 12 e depois, isso aqui é lindo, depois por mais de 500 irmãos. Olha que maravilha! Olha quantas
provas. Olha que reunião magnífica! Jesus foi visto ressuscitado por mais de 500 irmãos. E o apóstolo ainda completou. E a maioria ainda vivem. Mas uma parte, como era lógico, já morreram, pois ele estava escrevendo por volta do ano 56 da era cristã. Então, já faziam alguns anos que Jesus tinha ressuscitado, e estes mais de 500 irmãos também viram ele ressuscitado. Depois ele foi visto por Tiago. Este Tiago, tão falado no Novo Testamento, já que existe outro Tiago, é bom destacar que este aqui é Tiago, o irmão do Senhor Jesus, aquele que as decisões da igreja, dá para se perceber que as decisões da igreja comprovam, mostram Tiago sempre na liderança. Depois de Tiago, aí aparece, ou seja, tem o aparecimento dos 12 novamente. E a gente já aprendeu que os 12 aqui eram os apóstolos. Não importam se tinha 10, se tinha 11, se tinha 8. Era comum, ou é comum, no Novo Testamento, eles serem nominados os 12. Aí então, o destaque envolvendo a pessoa do próprio escritor, do próprio apóstolo. E por derradeiro apareceu a mim como um abortivo. Aliás, eu nem mereço ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Que lindo! Quanta virtude aqui nesta declaração. Declarou certinho por derradeiro a mim e mostrou que foi diferente do aparecimento de Jesus aos outros. Agora ele chega a comparar como que por um abortivo, por um nascido por aborto, por um nascido fora de tempo. Nós sabemos que quando ele estava dando o seu testemunho ali, diante daquelas autoridades se defendendo, aí ele conta a história. Isto foi lá pertinho de Damasco. Eu estava indo para perseguir a igreja, quando por volta de meio-dia, uma luz forte raiou e o sol se escureceu. É lógico, o sol se escureceu para eles, e eu ouvi uma voz muito forte que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E eu perguntei: Senhor, quem és tu? E Jesus respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele está aqui contando este fato lá diante de governadores, apresentando como argumento da sua
defesa. E foi nesta ocasião que ele diz ter visto o Cristo ressuscitado. No verso 14 de Atos 22, ele declara, ali está claro, eu vi o justo. Olhe bem a grafia do texto. Não está como um qualificativo simples, mas está como um substantivo próprio, o justo, com J maiúsculo, o que demonstra a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, a gente encerra aqui no vídeo de hoje esta série de provas, essa série de testemunhas, mas vamos continuar aprendendo sobre esse acontecimento fenomenal, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Fiquemos, pois, na bênção e na graça do Senhor Jesus. Amém e amém.